bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Café com BV. Eu sou o Bruno Moreira, gerente técnico de certificação aqui no Bureau Veritas, e é um grande prazer poder moderar esse evento. Estamos abordando um tema que é a base de grandes operações no Brasil, mas que ainda gera muitas dúvidas, que é o conteúdo local. Hoje, nós vamos desmistificar essa política e mostrar como ela pode ser uma alavanca de crescimento para a indústria nacional. E para isso, conto com a especialista, a Simone Dalmaso, nossa autoridade técnica no assunto. Seja muito bem-vinda, Simone. Ela estará conosco durante todo esta apresentação. E é claro que queremos, né, e contamos com a participação de todos vocês. Fiquem à vontade para enviar suas perguntas. E para isso, basta usar o botão Q&A, né, que vocês vão encontrar no quarto ícone, que aparece no rodapé da tela Zoom, que vocês podem verificar agora. Vamos separar ao final um tempo para as respostas. Então, vamos lá, vamos começar. Então, o tema de hoje, no Café Dom BV, é o conteúdo local, requisito para fornecimento da indústria de óleo e gás. Falando um pouquinho do Bureau Veritas, nós somos uma empresa business to society, uma empresa de serviços. Nós contribuímos para transformar positivamente o mundo em que vivemos. E nós também, através dos nossos trabalhos e serviços, nós apoiamos nossos clientes na gestão dos riscos, né, voltados para a qualidade, segurança, saúde e sustentabilidade em benefício da sociedade como um todo. Somos uma empresa de certificação, né, além de outras divisões que nós temos. Temos uma abrangência, né, de estarmos presentes em mais de 140 países, e levando soluções de diversos segmentos. E nossa missão é construir um mundo de confiança, garantindo um progresso responsável. E nós queremos também trazer, né, para vocês, né, os nossos valores, né, que são a confiança, que é a nossa razão de construir, né, de ser, a nossa ambição com humildade, né, o nosso crescimento, mas mantendo, né, o respeito, a humildade e mantendo o crescimento contínuo. Nossa responsabilidade, né, deixar o nosso legado de uma forma responsável, com credibilidade. E abertura e inclusão, que nós acreditamos no poder da diversidade e da inclusão. E não menos importante, né, os nossos absolutos, né, que são temas inegociáveis dentro do Bureau Veritas, que é a ética, a segurança e o controle financeiro. Me apresentando um pouco mais, né, eu sou o Bruno Moreira, né, o gerente técnico de certificação aqui no Bureau Veritas. Tenho 22 anos de experiência de trabalho no mercado, né, já trabalhei em algumas outras indústrias voltadas para o segmento de borracha, indústria automotiva e também na indústria de aviação aqui no Brasil. Sou formado em técnica em química, engenharia de materiais e possuo um MBA em gestão empresarial. Nos últimos 15 anos, né, tenho trabalhado no Bureau Veritas, né, desempenhando um papel como auditor, né, durante os 8 primeiros anos, né, auditor das normas 9001, 14, 45.001, auditorias na área social, na área de sustentabilidade, na área química, e atualmente como gerente técnico de certificação, né, durante 7 anos. E conosco também a nossa especialista, autoridade técnica em conteúdo local, a Simone Dalmaso. Ela é formada como advogada, né, e TI, tem uma pós-graduação em Direito Digital e Compliance, também é auditora ISO, especialista em conteúdo local, da ANP, com 12 anos de experiência e certificação em auditorias no setor de petróleo e gás, atuou em 3 certificadoras, 2 estaleiros, convivência em projetos offshore, contratos de regime de concessão,
e partilha, verificação de CAPEX, OPEX, elegível e conformidade em exigências regulatórias da ANP. Experiência na interface com operadoras, EPCistas e fornecedores estratégicos com foco em mitigação e riscos regulatórios e governança. Para que nós possamos iniciar com o conteúdo sobre requisitos de fornecimento para a indústria óleo e gás, nós vamos trabalhar os seguintes temas. O conceito e objetivo do conteúdo local, como a exigência do conteúdo local se desdobra pela cadeia de suprimentos. Vamos falar também sobre certificação, o que pode ser medido e como é validado tecnicamente para a concessão da certificação. Os impactos das não conformidades e erros mais comuns das empresas. E, por fim, o papel do Bureau Veritas e a conexão entre conteúdo local e responsabilidade ambiental. Eu vou, nesse momento aqui, parar um pouquinho o compartilhamento. Eu convido a Simone, nossa técnica responsável aqui sobre conteúdo local. Bem-vinda, Simone. Muito obrigado, Bruno. Prazer a todos que estão presentes. Simone, eu vou trazer alguns pontos aqui para a gente, tá explicando a dinâmica, do Café com Bebê. Nós vamos trazer aqui com relação a esses pontos todos que nós trouxemos, para que a gente possa conversar sobre o assunto e respondendo algumas perguntas chaves, e no final trazendo as perguntas de vocês. Iniciando, Simone, para que a gente possa esclarecer, para todos e ter esse raciocínio desde o início, sobre o conteúdo local, de uma forma clara, o que é o conteúdo local, qual é o principal objetivo dessa política para o desenvolvimento aqui do Brasil. Certo, bom dia a todos, é um prazer poder estar aqui colaborando, voltando a falar desse tema que está tão, voltando ao destaque, Então, o início do conteúdo local, ele surge nas primeiras rodadas dos primeiros bids, dos blocos exploratórios, após a descoberta do pré-sal, e trata-se de uma política de governo para assegurar o desenvolvimento interno da indústria. Então, nas primeiras rodadas, era comum os primeiros licitantes serem todos estrangeiros, porque nós não tínhamos estrutura interna de maquinário, mesmo de qualificação profissional ou de plataformas capazes de operar no pré-sal com a tecnologia que era necessária, Então, mesmo assim, para não perder a oportunidade de desenvolver o país, porque senão seria muito mais oportuno as empresas estrangeiras se instalarem com todo o seu know-how, com toda a sua tecnologia, ganharem os bids e assim o Brasil seria apenas explorado, digamos assim, não se deixaria nenhum legado, não promoveria um efeito colateral aí de desenvolvimento e fomento da economia, e política interna. Então, criou-se uma política para obrigar gradativamente que esses vencedores dos bids, que são as operadoras, à medida que elas desenvolvessem, mesmo que elas levassem o bid, elas tinham um compromisso de contratar coisas e pessoas da indústria nacional. Então, inicialmente, os percentuais eram muito baixos, porque não havia essa demanda interna. Então, os primeiros bids começaram com um percentual de conteúdo local baixíssimo, mas a ideia era que isso fosse progredindo conforme as rodadas de licitação dos blocos operatórios ocorressem. E assim ocorreu ao longo dos anos, Nós tivemos os contratos com a Petrobras foram aumentando gradativamente os seus percentuais obrigatórios de conteúdo local, e nesses últimos 12, 13 anos de conteúdo local,
é visível que há uma diferença de desenvolvimento da nossa indústria, né? Hoje nós temos nós construímos plataforma numa tecnologia muito melhor, muito mais avançada, embora algumas partes da plataforma permaneçam vindo do exterior, né? Mas nós temos mais desenvolvimento de fornecedores, por exemplo, né? Então, nas primeiras rodadas, por exemplo, bombas eram praticamente todas importadas. Hoje a gente já tem fornecedor de maquinário assim, específico, de técnica mais avançada. E hoje nós estamos com um percentual estabelecido de 65%, né? Então, hoje já se exige 65%. Notemos que é muito difícil exigir 100%, também não é uma política utópica, né? Porque há ainda um avanço dos outros países, principalmente Noruega, que está muito à frente, né, nessa área de óleo e gás e desenvolvimento. Então, é inegável que a gente ainda tem um atraso em desenvolvimento, mas, em contrapartida, hoje nós já formamos muito mais engenheiros de petróleo, muito mais engenheiros navais, e não só cargos de mão de obra operacional, mas cargos estratégicos, né, dentro de um contrato de operação. Então, assim, a visão geral dessa política é essa, né, desenvolver a longo prazo, não é a curto prazo, mas a longo prazo, e nos tornarmos também competitivos, né, fazer com que as empresas estrangeiras, embora elas tenham mais tecnologia, mas elas promovam um desenvolvimento interno de alguma maneira, que seja contratando ou mesmo formando profissionais para atuar nesses contratos. Bacana, bem interessante esse histórico, né, do crescimento e da evolução do conteúdo local aqui no Brasil. E isso nos traz uma questão, né, um pensamento, na verdade. Nós sabemos que essa exigência ela nasce, né, nos contratos com a ANP e Petrobras, e como essa obrigação, né, sai das grandes operadoras, né, que é esse histórico, e chega até as pequenas e médias empresas nessa cadeia de suprimentos. Para que o operador consiga atingir o conteúdo local ele se baseia em custos nacionais comprovados, né? Então, assim, quando um operador assume um compromisso de 65%, que é o índice atual, ele não alcança esse 65% sozinho. Ele precisa repassar esse percentual de compromisso para os fornecedores. Então, se eu tenho mão de obra para contratar e subcontrato essa mão de obra, eu tenho que repassar para o meu subcontratado que pelo menos 65% dele tem que ser nacional. Então, não pode ter muito estrangeiro ou 100% nacional, né? Então, tem contratos, subcontratos que o operador exige do fornecedor 100%, porque é possível, mão de obra é um exemplo. Em outros casos, quando se está, por exemplo, fazendo uma etapa de recebimento de oferta, de fornecimento, obtenção de orçamento, o operador precisa verificar não só o melhor preço, ele precisa verificar o melhor preço dentro de um fornecedor que consiga fornecer o conteúdo local para ele. Então, é natural que os mais baratos, às vezes, sejam importados, né? Porque a gente sabe que a nossa carga tributária é muito alta. Então, ele precisa usar esse critério na seleção de seus fornecedores. Então, à medida que é como um balde que vai pingando, pingando até encher. Então, o contrato dele tem diversos fornecedores de qualquer, né, de todos os itens que ele se comprometeu dentro daquele contrato, da parte operacional. E se cada um não vier com a sua comprovação de custo nacional, no final ele não fecha a conta do contrato geral, que é 65%, e aí acontecem algumas penalidades, né? Muito bom. E pensando, né, a gente falando de empresas, mas também começando a pensar também nas possibilidades de serviços, né, que podem ser certificados no conteúdo local. Que tipo de serviços ou a certificação conteúdo local é aplicável? Na verdade, todos os serviços que se relacionam diretamente com a operação, né? Alguns serviços que são, embora estejam no contrato, não interessa certificar. É interessante a gente considerar que há uma estratégia governamental e política por trás do conteúdo local. Então, a ANP, ela
estabelece ali que existe um contexto do que é certificável. Na verdade, tudo é certificável, mas existe um contexto do que é exigível obrigatoriamente o certificado. Então, vamos supor que dentro de um contrato de operação eu tenha, por exemplo, o serviço de catering, né, que é a alimentação da plataforma. Esse colaborador, como não é uma área, a ANP e o governo, eles não querem fomentar a indústria de alimentação. Não é essa a ideia dentro do conteúdo local. Então, eu posso exigir desse subcontratado um fornecimento de conteúdo local. Porém, ele não vai ter a chancela da ANB, porque não é estratégico do óleo e gás. Então, os serviços podem ser certificados em sua totalidade, sendo ou não vinculado diretamente à operação, porém, dentro do escopo da ANP, existe uma obrigatoriedade dos itens que devem ser certificados, que são aqueles relacionados diretamente à operação. Então, tem a ver com diretamente a indústria de óleo e gás, e que é o que se quer fomentar. Então, o raciocínio por trás é esse: se aplica, um fornecimento de bem ou serviço relacionado à atividade direta de óleo